cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva e vocês estão ligados no canal Vascaíno desde sempre. Família, antes de qualquer coisa, já peço para você deixar aquele like esperto, se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e também compartilhar aí o nosso conteúdo aí nas redes sociais para mais pessoas interessadas em saber no dia a dia, né, do dia a dia esportivo, no caso do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Família, é o seguinte, direto e reto ao que nos interessa, né? Vamos começar falando então do imbróglio que está envolvendo aí São Januário, Mané Garrincha, né, e possíveis estádios que o Vasco pode estar atuando, né? Uma polêmica que foi levantada aí no dia de ontem, vem pegando bastante fogo no dia de hoje. É o seguinte, gente. Devido à situação de São Januário ainda está interditado para receber público, né? Embora hoje o STJD tenha ali aliviado, vamos dizer assim, né? A gente não teve a nossa pena aumentada, então perante ao STJD a gente não deve mais nada para a Justiça, porém, todavia, entretanto, a gente aguarda ainda o julgamento lá no TJRJ, por isso São Januário ainda não pode receber público. Uma outra ressalva, né? Após um laudo que a Polícia Militar fez no dia 29 de maio desse ano, foi ali requerido que o Vasco da Gama não pode receber clássicos, né, de magnitude ali regional, no caso Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense, né, clássicos ali de grandes clubes cariocas não podem ali serem escalados para São Januário, né? Então esse é um laudo da Polícia Militar, por isso que vem dando essa polêmica, né? Muita gente, por que não joga lá em São Januário? Tem essa briga toda e agora não vai jogar lá e coisa e tal. Gente, é o seguinte, a diretoria do Vasco da Gama já se pronunciou em relação a isso. O que está acontecendo é o simples fato que São Januário, a gente ainda vive esse imbróglio, né? Lembrando que a gente não pode disputar clássico lá devido a um laudo da Polícia Militar. A gente pode entrar na justiça, né? A diretoria do Vasco pode buscar aí os recursos na justiça? Pode, mas a princípio não pode ter clássico lá. E a diretoria do Vasco já está trabalhando com outras vertentes. Por exemplo, se chegar na data do jogo, né, nas vésperas do jogo, não pudermos atuarmos ali por algum motivo em São Januário, né? Já estão trabalhando aí com uma outra vertente que seria aí o estádio aí Mané Garrincha, né, lá em Brasília. Tá dando muita polêmica essa situação. Uma outra vertente também seria aí o Newton Santos, né, o nosso conhecido como Engenhão, o estádio ali que o Botafogo administra, né? É uma situação bem parecida com a do Maracanã. E o próprio Maracanã, só que quando chegar ali às vésperas de Vasco e Fluminense, o Maracanã vai estar fechado para receber a final, a grande final da Libertadores da América. E lembrando que ele já vai ficar fechado agora, né, logo depois da partida do Fluminense, para receber os reparos aí no gramado. Então o que vai acontecer? A diretoria do Vasco está trabalhando com a hipótese, se por um acaso não tiver como atuar em São Januário, Maracanã vai estar fechado, já está trabalhando com uma terceira ou quarta linha. Quais seriam essas? Seria aí o Mané Garrincha em Brasília ou até mesmo o Engenhão aqui no Rio de Janeiro. Fato é, gente, que olha só, tem um levantamento aí, não, antes de falar desse levantamento, né, a diretoria do Vasco da Gama já em nota, né, já avisou desde ontem, né, que já marcou o jogo entre Vasco e Flamengo válido pelo Campeonato Brasileiro lá para o Mané Garrincha. Não só esse jogo, a diretoria do Vasco da Gama estaria também marcando aí a partida entre Vasco da Gama e São Paulo, correspondente à 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Também no Mané Garrincha. Vou até abrir aspas aqui para a administração do estádio lá de Brasília. O estádio está reservado para o duelo entre Vasco e São Paulo, aguardando apenas a federação para confirmar a partida. Fecha aspas, né? Então, segundo a administração do próprio Mané Garrincha, o Vasco da Gama ali com o São Paulo já estariam acordados para atuar lá, aguardando apenas ali o ok da federação, né, da Confederação Brasileira de Futebol, para essa partida ser realizada lá em Brasília. Então, a princípio, o Vasco da Gama estaria aí querendo atuar em 2 jogos, né, lá no Mané Garrincha, que seria Vasco e Flamengo, depois Vasco e São Paulo. Não sei se a ordem é bem essa, mas fato é que essas 2 partidas a diretoria do Vasco pretende levar para Brasília. Agora sim, vamos falar do retrospecto, né, dos retrospectos aí dos jogos, né, que o Vasco já atuou no estádio Mané Garrincha, e é o seguinte, né,
Olha só, gente, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas, né, que o Vasco da Gama atuou lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, desde 2013 até 2019. Vou falar para vocês aqui os resultados, né, e as partidas as quais nós disputamos lá. É o seguinte, em 2013 teve um Vasco e Flamengo que terminou 1-0 para Mulambada. Em 2013 teve um Vasco e Corinthians que terminou pelo placar de 1-1. Também em 2013 teve um Flamengo e Vasco da Gama que terminou empatado também por 1-1. Já em 2015, né, o Vasco levou uma goleada de 4-0 para a equipe do São Paulo. Em 2018, o Vasco da Gama levou outra goleada para a equipe do Corinthians por 4-1. Em 2018 também outro empate entre Vasco da Gama e Flamengo, o mando de campo no caso desse jogo de 2018, perdão, era do Vasco da Gama. E em 2019 aí o Vasco da Gama levou uma goleada da Mulambada aí de 4-1, né? Então, assim, retrospecto muito ruim na parte esportiva, né? Já desanima qualquer um que o Vasco da Gama vai jogar lá. Parece que minimamente ali a aura, a mística daquele estádio não é a favor dos ventos cruzmaltinos, da caravela da nau vascaína. Então, assim, eu, na minha opinião, não levaria o jogo para lá simplesmente por esse fato. Tem gente que acha que é bobagem, que não tem nada a ver, que os times e não sei o que lá. Fato é que é o seguinte, a gente falou aqui de um período de quase 7 anos, foram vários times diferentes, e a gente não obteve nenhuma vitória lá atuando nesse estádio. Então, já começa aí sinal de alerta ligado. Outra coisa, tem muito torcedor chateado, né? Sobretudo torcedores ali da própria barreira do Vasco da Gama, que estão ali brigando, batendo de frente para São Januário voltar a ser reaberto, para voltar a receber público, né? E a diretoria do Vasco estaria querendo levar esses jogos aí para off-Rio. Então a gente tem que ir com muita calma antes de sair ponderando ou antes de sair marretando qualquer situação, que a gente tem que entender os dois lados. A diretoria do Vasco trabalha com hipóteses. Caso não consiga atuar no seu próprio estádio, que é o nosso Caldeirão de São Januário, ou até mesmo no Maracanã, que possivelmente vai estar fechado, tem todo esse imbróglio na justiça também, né? Já estão trabalhando com outras vertentes. Agora, na minha opinião, tem vários outros estádios, mas menos o Mané Garrincha. Põe um jogo aqui em Volta Redonda, então, no Raulino de Oliveira, né? Enfim, mas a gente tem que pensar também na galera ali da barreira do Vasco da Gama. Por exemplo, Vasco e Fluminense e Vasco e Flamengo, eu concordo, eu entendo, porque tem o laudo da Polícia Militar que não permite que seja realizado em São Januário, tem todo o imbróglio que envolve o Maracanã. Ok, agora Vasco e São Paulo poderia perfeitamente ser realizado em São Januário, né? Então vamos aguardar para ver o desdobramento, os próximos capítulos dessa situação, família. E é o seguinte, né? Vasco e Fluminense, que está marcado aí para o dia 16 de setembro, né? Como eu falei para vocês, a diretoria do Vasco da Gama já conversa com a diretoria do Botafogo a respeito dessa possível parceria pontual aí para o Vasco utilizar o estádio Newton Santos em algumas partidas aqui, outra acolá. Fato é que Vasco e Fluminense, que vai ser realizado no dia 16 de setembro, às 4 horas da tarde, pode ser que seja sim no estádio ali do Engenhão, aqui mesmo no Rio de Janeiro, lembrando que vai facilitar a logística, né, os torcedores também, o clássico, enfim. Então, tem partidas aí que a gente ainda entende. Agora, por exemplo, Vasco e São Paulo, na minha opinião, deve ser sim em São Januário. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham aí dessa situação, família. Agora é o seguinte, galera, mudando de assunto, vamos falar do nosso cria Andrei Santos, né? Ele que foi atuar lá na Inglaterra, na Premier League, né? No Chelsea, fez a pré-temporada com o clube inglês. O técnico ali, o Pochettino, gostou muito do empenho dele, né? Manteve ele no elenco. Fato é que o Pochettino enxerga que Andrei Santos pode não ter muito espaço nesse elenco. Mas por que o Álvaro Silva ele não tem qualidade? Não, ele tem sim. Só que o elenco do Chelsea é um elenco aí monstruoso, né? Tem vários jogadores monstros ali, todos eles, a maior parte deles, já consolidado no futebol internacional. O técnico Pochettino estaria aí, entre aspas, encantado, né? Palavras dele mesmo, né? Ele estaria encantado com o nosso cria da base aí, o Andrei Santos, né? Volante, camisa 8 clássico, né? Porém, ele não quer aí queimar o garoto, deixando o garoto no elenco para ele não ter rodagem lá, porque como eu acabei de mencionar, o elenco ali é um elenco bem enxuto, é um elenco de grandes jogadores, né? Então, a ideia do Chelsea é emprestar o jogador. Saiu na tarde de hoje que deixa eu lembrar aqui, o Bayern de Munique lá da Alemanha, né, o próprio Atlético de Madrid da Espanha e outros clubes ali, até mesmo da própria Premier League, estariam ali de olho, sondando a situação de Andrei Santos, interessados no atleta. Saiu agora há pouco à noite, quentinha, essa eu vou entregar para vocês direto do forno, né, que é o seguinte, ele vai atuar por empréstimo na Premier League, já está definida a equipe e ele vai ser emprestado ao Nottingham Forest, isso mesmo, gente, Andrei Santos está sendo emprestado pelo Chelsea ao Nottingham
Nottingham Forest, né? Vai atuar aí na Premier League, na primeira divisão, porém aí no Nottingham Forest, galera. Então, boa sorte ao nosso cria aí, Andrei Santos, galera. Agora eu quero trazer um outro dado que eu esqueci de mencionar aqui, eu guardei para dizer no dia de hoje, que é desejar aqui os parabéns, né, o feliz aniversário ao Zé do Carmo. Álvaro Silva, quem é Zé do Carmo? Galera, para quem está chegando agora, para quem é mais novo, eu, por exemplo, nasci em 92, é o seguinte... Zé do Carmo, né, no caso José do Carmo, ele era um volante clássico, mordedor brabo, um pitbull da colina, e é o seguinte, ele foi bicampeão brasileiro do Vasco da Gama com a faixa de capitão, né, o cara, pô, o brabo tem nome, né, e o nome dele é Zé do Carmo, e ele completou, foi legal, ele completou nessa última terça-feira, né, 6 décadas, né, 62 anos de vida, então meus parabéns aí pra você, Zé do Carmo, tudo de bom pra você, que Deus te abençoe, né, e gente, só aqui um adendo, né, um parêntese, né, ele é vascaíno, né, de coração e é torcedor também do Santa Cruz, do Santinha, né, que também faz união com a nossa Força Jovem lá, a torcida deles que no caso é a Inferno Coral. E é o seguinte, ele trabalha atualmente na Rádio Transamérica, né, lá em Pernambuco como radialista esportivo. Então, meus parabéns aí, Zé do Carmo, tudo de bom pra você, né, e sucesso aí na sua jornada como radialista esportivo. Galera, agora mudando de assunto, vamos falar de uma coisa bem legal também, né, já falamos agora do Zé do Carmo, agora vamos falar aqui de Pablo Verrete, El Pirata, né? O nosso pirata, gente, hoje ele divulgou nas redes sociais dele a chegada da família, né? Da esposa com o seu filho. Foi a coisa mais linda, vou colocar o vídeo para vocês verem na tela. Eu tive que tirar o áudio porque tem uma música de fundo aí pra gente não levar direitos autorais, mas eu vou colocar aí o nosso Pablo Verrete recepcionando aí sua esposa e seu filho, né? De chegada no Rio de Janeiro. Bacana, né, gente? Muito legal. Família simplesmente é família, né, gente? Então, ao que tudo indica aí, mais 2 vascaínos chegando ao Rio de Janeiro, né? A esposa de Pablo Verrete, juntamente ao seu hijo, né? Seu filho. Gente, é o seguinte, agora pra gente estar mudando de assunto, pra virar a chavinha, pra gente começar a falar aí de Palmeiras e Vasco da Gama e Palmeiras, né? Eu mencionei pra vocês no vídeo de hoje mais cedo que o Palmeiras aí está com problema fora do Brasil. Após a partida de ontem, né, o fatídico avião ali que a Leila Pereira comprou acabou dando um problema, né, o avião não pôde levantar voo, está passando por reparos, né, em solo internacional, diga-se de passagem. Fato é que a equipe do Palmeiras vai embarcar amanhã, no caso sexta-feira, às 5h30 da manhã, eles vão pegar um voo ali, né, tiveram que pegar ali um ônibus de uma cidade para outra ali, de mais de 200 quilômetros de distância, né, uma distância mais ou menos aqui da cidade onde eu moro até a capital Rio de Janeiro. Tiveram que pegar um ônibus até essa cidade maior ali para pegar um voo amanhã às 5h30 da manhã, um voo comercial direto para São Paulo, né? Ou seja, a delegação do Palmeiras vai chegar aqui moída, cansadíssima, né? Muito cansados, extenuados. E ao que tudo indica, eles só devem treinar no sábado ali, um treino ali mais ou menos recreativo, barra regenerativo, para já atuar no domingo, né? Então, vamos torcer para essa situação ajudar o nosso Vasco da Gama. Ainda falando aí dessa partida, galera, o nosso elenco treinou, né? Treinou forte no dia de hoje, calor intenso do Rio de Janeiro, 39 graus, né? Há quem diga que Dimitri Payet estaria derretendo aqui com o calor no Rio de Janeiro, né? Mas é o seguinte, brincadeiras à parte, Ramon Dias aí, ao que tudo indica, né, gente? Ao que a gente já vem percebendo nas últimas partidas, nós já começamos a ter uma espinha dorsal ali, né? O goleiro consolidado, né? Uma dupla de zaga, os laterais, a volância, até aí a gente tem ali a espinha do Vasco da Gama. Agora do meio pra frente, daquela meiuca, da meia cancha pra frente, aqueles 3, 4 jogadores ali que armam e finalizam a jogada no final do campo, ainda seriam dúvida aí para Ramon Dias, uma vez que todo o elenco está tendo rodagem, né? E cada hora um atleta atua e às vezes quando um atua, o outro também atua, cada um consegue ter um desempenho também. Então vai ficando difícil colocando essa pulguinha aí atrás das 2 orelhas do nosso treinador, né? E tem vários jogadores no leque aí, ao que tudo indica, parece que o único que tem vaga consolidada aí nesse setor de ataque seria aí El Pirata, né? O Pablo Verrete, e os outros jogadores estariam aí disputando, brigando por essa vaga, lógico.
A nossa equipe vai ser montada jogo a jogo, né, gente? Como o próprio Ramon Dias já mencionou, né, o nosso time vai ser montado de acordo com cada partida, estudando cada adversário, a gente vai montar ali a nossa estratégia. Isso também é legal. Só que aí ele tem aí dentre as opções, né, de atletas que ele pode estar colocando para mudar essa situação do nosso ataque, são os seguintes jogadores, gente. É Gabriel Peck, Serginho, Luca Orediano, Rossi, Figueiredo, né, Dimitri Payet e Alex Teixeira. Lembrando que Dimitri Payet, a gente aguarda que ele seja regularizado a documentação do visto de trabalho dele, para o nome dele já, enfim, entrar no BID, né, para ele poder ser relacionado para a partida contra o Palmeiras, entre aspas, aí já cumprir punição. No caso, não vai poder nem ser relacionado, né, já vai cumprir punição, peço perdão. Para ele já cumprir punição, para ele já chegar já sem punição nenhuma contra o Bahia. A gente vai ter que aguardar amanhã, que é sexta-feira, vai ser o dia da verdade. Nós vamos descobrir se vai acontecer essa situação ou não. Mas Dimitri Payet contra o Palmeiras, impossível, tá, gente? Possivelmente aí contra o Bahia, né? Então vamos aguardar. É o seguinte, eu coloquei nessa lista também o Alex Teixeira. Não estava na lista, mas eu coloquei. Porque já tem gente que já está tirando o Alex Teixeira do Vasco. A gente tem que prestar atenção nisso também. A gente está ainda aí em agosto para chegar em setembro. Só porque o cara perdeu espaço aí nas últimas 2 partidas, não foi relacionado, não significa que o cara tá morto, que ele parou de jogar. Eu dei até a dica pra ele mais cedo aqui. Se ele chegar mais cedo, sair mais tarde, suar mais do que os outros, com certeza ele vai conseguir a vaga de volta. Só que assim, a gente quer que jogue quem esteja bem para entregar dentro de campo, né? Aí é o seguinte, Ramon Dias tá com essa dúvida, né? Quem ele pode colocar? Eu, na minha opinião, gente, eu colocaria aí para começar a partida Pablo Verratti, o Gabriel Peck, porque, rapaz, ele é o pulmão desse ataque do nosso time. Alguns falam que ele é maluco, que ele corre que nem doido. Outros gostam da raça dele. Eu gosto dele tecnicamente. Algumas partidas muito abaixo, outras partidas muito bem. Gosto muito da entrega física dele. Ele corre até o final contra o Atlético Mineiro. Ele conseguiu dar uma arrancada ali, que até o narrador achou que a bola ia parar na poça d'água. Ele passou por poça d'água, passou por tudo. Levou a bola lá no escanteio, segurou a bola lá um tempão ali, ajudando a gente a vencer aquela partida. Então, começaria aí com Gabriel Peck na frente, né, gente? E daria uma chance aí, olha só, pro Alex Teixeira não, que ele não tá muito bem. O Figueiredo também não tá muito bem. O Luca Orediano, Serginho ou Rossi. Aí a gente fica nessa, né? Luca Orediano, Serginho ou Rossi. Eu começaria aí com Serginho, Gabriel Peck e Verratti, de titular, né? Tendo a opção para o segundo tempo aí, um Luca Orediano para cadenciar mais a partida, de repente inverte o Gabriel Peck para a esquerda, traz o Orediano para a direita, e tendo ali a opção também de atuar com o Búfalo Rossi, né? Ele que ainda não conseguiu chegar no seu ápice da sua forma física, né? Mas vai chegar, acredito eu. Então eu entraria com esses 3 jogadores no ataque. Deixa a opinião de vocês no comentário, o que vocês acham, né? A gente pode conversar, trocar ideia, problema nenhum em relação a isso. A gente, quem tá chegando agora no canal, pode ir lá nos comentários observar, a gente conversa bastante, a gente fala bastante ali sobre futebol, a galera dá opinião, não tem caô, não tem problema não. Tem até gente infiltrada que vem aqui no canal aqui, tentar jogar água no chope do vascaíno, mas não tem problema não, é aquele negócio, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Galera, é o seguinte, e sabe quem falou hoje também na zona mista, né? Acabou sendo feita ali uma zona mista, não, na verdade não foi nem uma coletiva de imprensa na sala de imprensa em São Januário. Foi ali no próprio CT Moacir Barbosa, como eu já mencionei, o nosso elenco treinou no dia de hoje. E no fim do treino, o Lucas Piton ali concedeu entrevista ali numa zona mista, né? À beira do gramado. Aos veículos que cobrem o dia a dia esportivo do Vasco da Gama. E nesse momento eu vou estar abrindo aspas para ele aqui, o que ele falou em relação, né, dessa partida entre Palmeiras e Vasco da Gama e Palmeiras, que vai ser realizada no próximo domingo, lá no Allianz Parque, às 18h30. Fiquem agora então com a fala de Lucas Piton em relação a essa partida, família. A gente nunca deixou de trabalhar, em nenhum momento nós deixamos de trabalhar, a gente sempre buscava os resultados, mas os resultados não estavam vindo. Agora acredito que os resultados mudaram, a gente está trabalhando muito, continua trabalhando muito com os pés no chão, para a gente tirar o Vasco de onde ele está, que essa situação é muito ruim para nós. Então a gente vai continuar trabalhando para a gente subir na tabela cada vez mais, mas a gente vai jogar jogo a jogo. Como você falou, o Palmeiras fez um placar muito bom no jogo de ida da Libertadores e agora a gente vai enfrentar eles lá. A gente vai respeitar eles como a gente respeita todos os adversários, mas a gente vai para buscar a vitória. É isso aí, né, gente? É isso aí. Lucas Piton é um tom bastante consciente, né? O sentimento, o pensamento de todo vascaíno é esse. Vamos para cima, trabalho intenso, né? Que dá sim pra gente buscar o resultado lá. Eu acredito, tem uma galera acreditando também. Vamos para cima deles, porque aqui é Vasco, e o Vasco é para quem acredita. Galera, é o seguinte, já foi escalado, já foi relacionado, já foi até mesmo divulgada, né? Na verdade foi divulgado isso ontem, né? A arbitragem para essa partida, né? A arbitragem vai ser do Wilton Pereira Sampaio, ele que pertence à Federação Goiana, né? Lá de Goiás, no caso,
também é árbitro FIFA. Porém, todavia, entretanto, me preocupa bastante porque esse cidadão já nos prejudicou e mais de uma vez, gente. Vocês devem se lembrar dele em vários episódios aí, né? Ele já prejudicou bastante o Clube de Regatas Vasco da Gama, então vamos ficar de olho, viu? Wilton Pereira Sampaio, presta atenção no serviço, meu garoto. Já diria o narrador aí de futebol, né? Bastante conhecido. Presta atenção no serviço. Galera, e é o seguinte... Tem um jogador que foi muito especulado aqui no Vasco da Gama, a gente pensou que ele poderia chegar no aniversário do nosso clube, né? Eu esses dias trouxe uma notícia que ele estava próximo de acertar com outro time e agora é oficial, né? Saiu no dia de ontem também, muita notícia para falar que eu vou deixando algumas coisas para falar no dia seguinte, as coisas mais relevantes, né? Eu falo mais o principal no dia. Alexis Sanches, gente, ele tá acertado, agora é concreto, é oficial, ele vai ser aí atacante, centroavante, atleta da Internazionale, da Inter de Milão. Quem publicou a notícia foi o mesmo jornalista italiano que deu a notícia quando o nosso Dimitri Payet deu o ok para chegar no Vasco da Gama. Então, Alexis Sanches vai atuar lá no futebol italiano pela Inter de Milão, galera. Muito especulado aqui no Vasco da Gama, né? E outro jogador também que foi... Dois jogadores que foram muito especulados aqui no Vasco, que estão indo jogar lá no México. Eles vão jogar lá no Juárez. Sabe quem é, gente? O Michael Santos, do Tajeres, e o Diego Valois. O presidente do Tajeres fez aquela novela toda, aquela patifaria toda, todo aquele mimimi, né? Agora os atletas dele no caso, né, do clube lá do Tajeres, estão indo atuar em outro clube que ele também é diretor, né? O camarada é presidente aqui do Tajeres, é diretor lá do Juárez do México e tá levando os atletas pra lá. Isso deu uma polêmica do caramba lá na Argentina. Eu não quero nem saber, é problema deles, né? Eles que são hermanos, eles que se entendam. Agora já deu pra perceber, né? Aonde é que queria parar aí o Andrés Fassi, né, o presidente do Tajeres, naquela novela, naquela palhaçada toda que ele arrumou com o Vasco. Tudo bem que o Paulo Brax também teve o seu demérito naquela situação, a 777 também enrolou demais, né? Mas agora a gente percebe também aonde ele queria colocar os atletas que estavam no Tajeres, né? Ele tinha interesse de levar os caras para o outro clube que ele também é diretor. Mas isso não é da nossa conta, é só a título mesmo de informação para vocês. Galera, e é o seguinte, pra gente estar fechando o vídeo de hoje, né? Quem se apresentou à seleção brasileira lá na Granja Comari foi o nosso atacante especulado aí, né? O Ryan Vitor, né? Especulado aí por Barcelona, ontem até mesmo pelo Grupo City, né? Que eu até trouxe a notícia para vocês. Ele e o goleirão da base, né? O Felipe Gabriel. Os dois já estão na Granja Comari, já praticaram treinos, né? Vocês podem ver a imagem que eu coloquei na tela para vocês. Já estão treinando lá. Álvaro Silva, mas eles estão treinando para quê? É o seguinte, gente, a CBF está fazendo um treinamento com a seleção sub-17, né? Está aproveitando para tirar vários dias de treinamento com esses atletas aí, já visando aí a preparação do elenco sub-17 brasileiro para a Copa do Mundo sub-17 que vai acontecer no final desse ano, né? Então já é uma pré-Copa do Mundo ali, né? Vamos dizer assim, seria aí quase que a penúltima preparação ali antes da Copa do Mundo, né? Antes deles serem convocados em definitivo, né? E também, né? Para o técnico aí já ver, né? Se ele vai manter alguém no time, se ele vai cortar alguém. Fato é que o nosso Vascão aí colocou dois atletas lá da nossa base, né? O nosso cria aí, Ryan Vitor, que já estreou pelo profissional, está aí pretendido por vários gigantes do futebol mundial, e o goleirão aí, Felipe Gabriel, galera. Então, de hoje, né, o que eu tenho para trazer para vocês é isso. A gente falou aí do imbróglio envolvendo São Januário, Mané Garrincha, outros estádios, né? Falando nisso, deixa a opinião de vocês aí. Aonde vocês acham que o Vasco poderia atuar? Dá a opinião de vocês aí. Vocês querem que o Vasco atue no Engenhão, no Mané Garrincha, em Manaus, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Volta Redonda? Dá a opinião de vocês aí, aonde vocês acham que o Vasco da Gama deveria atuar, né? A gente falou dessa situação, falamos também aí sobre a situação aí de Andrei Santos, né? Falamos sobre Zé do Carmo, enfim. E hoje mais cedo, né, gente, o STJD liberou o Vasco da Gama aí, não tem mais punição nenhuma, aumentou somente a pena de R$60 mil para 80 mil. A punição de 4 jogos foi mantida, a gente já cumpriu essa punição, estamos zerados, então, em relação ao STJD, né? Agora a gente aguarda aí o julgamento lá no TJRJ, julgamento qual será realizado no dia 30/8, né, na semana que vem aí, vai ser o dia D, né, um dia chave aí. Fato é que tá gerando muito burburinho, né? Tem muita gente fazendo hashtag contrário, eu fico muito chateado por isso. Muita gente fazendo hashtag não libera São Januário, eu não sei pra que isso, eu não sei se é gente que
que se diz vascaíno, que tá lutando contra o próprio Vasco. Eu não sei se é mulambo infiltrado, sabe, gente? Mas olha, eu vou pedir para vocês aí que estão ligados no nosso canal, vocês forem no comentário lá, vocês verem alguém com uma hashtag dessa, não se escondam não, gente. Dê a opinião de vocês, sem ofender, sem arrumar problema, mas dê a opinião de vocês, não deixe essa turma crescer não, porque se essa turma começa a crescer aí na rede social, daqui a pouco o Ministério Público entende que realmente tem que ficar fechado, e eu acho isso uma covardia, eu acho isso muito, muito, muito errado, galera. Então, né, falamos também aí hoje de Pablo Verratti, falamos também de Dimitri Payet, que o Vasco da Gama corre contra o tempo para regularizar o nosso atleta, e é isso que eu tenho para falar por vocês por hoje, família. Então, tamo junto. Se eu tiver mais novidades, eu broto aqui, eu apareço aqui. É um prazer imenso estar com todos vocês aqui no canal. Eu já falei que com a ajuda de Deus e com cada um de vocês juntos, nós chegaremos lá, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu!